Bom, neste vídeo eu vou explicar o uso dos porquês e logo em seguida eu vou resolver uma atividade que o professor Epitácio passou sobre esse assunto. Eu vou fazer uma breve explicação aqui desses 4 tipos de porquê, começando pelo porquê junto, sem um acento. Ele é usado em respostas, para frases afirmativas, introduzindo uma explicação ou uma causa. O porquê separado, sem acento, é usado para perguntas, usado em frases interrogativas. O porquê junto com um acento. Motivo. Quando a palavra for antecedida de artigo e for usada como substantivo. Ou seja, o artigo o, por exemplo, o porquê, meio que eu vou estar explicando, dando um motivo, então eu tenho que colocar esse e tem que ter um artigo antes. Porquê separado com um acento. Final de frase. E que tem um ponto, seja ele exclamativo, interrogativo ou final. Ou seja, depois desse porquê, tem um porquê. Se depois dele tiver uma exclamação, um ponto de interrogação, um ponto final, o porquê que a gente tem que usar é justamente esse porquê. Bom, agora vamos ler o enunciado da atividade que o professor Epitácio passou. Atividade. Uso dos porquês. Reescreva as frases de forma correta. Aí ele passou essas frases aqui. Vou colocar aqui do lado os 4 tipos dos porquês e vou ler aqui. Reescreva as frases de forma correta. Completa as lacunas utilizando porquê. A. Não sei o de tanta euforia. Nesse caso, a gente vai usar o porquê junto com acento. Porque é um motivo. A gente está dando um motivo. E também tem um artigo. Lembra do artigo? O artigo o antecede esse porquê. Então a gente usa o porquê junto com o acento. Você não compareceu à reunião por quê? Nesse caso a gente vai usar o porquê separado com acento. Porque tem um ponto interrogativo no final. E também é usado no final das frases esse porquê. Então a gente vai colocar o porquê separado com acento. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Nesse caso é o porquê separado sem acento. D. Por que não desiste dessa aventura maluca? Isso é uma pergunta. Então, por que separado sem acento? Voltamos porque estávamos com saudade. Porque junto. Porque é uma resposta, meio que é uma afirmação. Nas frases seguintes, substitua as palavras destacadas por porquê, 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 porquê. Alternativa A. Ela chegou atrasada, pois apanhou um engarrafamento enorme. A palavra destacada é pois. Pois a gente poderia substituir por porque junto sem acento. Porque é uma frase afirmativa, é uma resposta. Alternativa B. A diretora disse aquilo por qual motivo? A frase destacada é por qual motivo. Mesmo sendo uma frase afirmativa, está no final da frase. Ou seja, é o porquê separado com acento. Por qual razão existe tanta rivalidade entre vocês? A frase destacada é por qual razão. Como não está no final da frase, tem uma interrogação, então é uma frase interrogativa. Então a gente usaria o porquê separado sem um acento. Alternativa D. Qual o motivo de tanto barulho? Motivo é a palavra destacada. Antes do motivo tem um artigo. E também o motivo, né? Não só a palavra, quanto o significado também é um motivo. Então a gente usaria o porquê junto com o acento. Alternativa E. Essa foi a razão pela qual saímos do Brasil. A frase destacada é pela qual.
a gente usaria o porquê separado, sem acento. Porque é uma pergunta. Corrija as palavras destacadas pelas opções corretas. Por que você está esperando por mim? Esse porquê está errado. Não é o porquê junto, sem um acento. É o porquê separado, sem acento. Porque não é uma resposta, e sim uma frase interrogativa. Alternativa B. Sempre quis saber o porquê do seu sucesso. Não é isso daí. É o porquê junto com o acento. Porque é um motivo e também, antes desse porquê, tem um artigo, que é o artigo O. C. Mariana não veio porque está chateada comigo. É o porquê junto sem acento. Porque é uma resposta, está afirmando alguma coisa. Está afirmando que a Mariana não veio porque ela está chateada comigo. Então a gente vai usar o porquê junto sem acento. Por favor, diga-me por quê. A gente vai usar o porquê separado com um acento. Porque está no final da frase. E no final da frase a gente usa o porquê separado com acento. E é isso.